Rod, uma coisa que eu estava teorizando é que os primogênitos é um nome usado pelos titãs em Shadowlands. Não sei se isso faz muito sentido. Primogênitos é um nome usado pelos titãs? É um nome usado pros titãs em Shadowlands. Não, vamos lá. Tá, agora eu entendi. Vamos lá, de novo. Uma coisa que eu estava teorizando é que os primogênitos é um nome usado pros titãs em Shadowlands. Não sei se isso faz lá muito sentido. Vamos lá. Roger, é o seguinte. Na verdade, não, tá? Titãs e primogênitos são coisas diferentes, tá? Em Shadowlands, nós temos o que é chamado dos Eternos. Quem são os Eternos? São os líderes dos pactos. Rainha Invernal, Ser Denetros, Primus, aquela que eu sempre esqueço o nome, que é de Bastion, e o próprio Zovaal. Esses são os Eternos. Os Eternos, pelo que nós sabemos, fazem parte do Panteão da Morte, ok? E eu fiz essa pergunta diretamente para a Blizzard, que é o seguinte. Blizzard, eu perguntei para um dev da Blizzard. Blizzard, o Panteão da Morte estaria no mesmo nível de poder de escala que os Titãs? Você teria o Panteão Titânico e o Panteão da Morte? Sim. Então, o que isso quer dizer? Os Eternos estariam no mesmo nível do poder. Isso é, eles estariam no mesmo patamar do que os Eternos. Então, você tem o Panteão da Morte e tem o Panteão da Ordem, que são os Titãs. Ok? Tá. Agora, o que nós descobrimos é que existe uma outra raça, um outro grupo, chamado First One, ou os primeiros, que foi traduzido para o português como os primogênitos. Esses primogênitos não deixa claro se eles criaram os Eternos ou os Titãs. O que deixa claro é que eles deram a ordem para o universo. Isso é, eles vieram antes dos Eternos e vieram antes dos Titãs. Foram eles que forjaram todo o universo. Dá a entender que foram eles que criaram também os Eternos e foram eles que criaram os Titãs, porque afinal de contas eles vieram antes deles. Mas não dá pra gente afirmar que isso aconteceu, porque na história até agora não foi afirmado. O que deu a entender é que foram eles que forjaram, que deram ordem ao universo. Esses são os First Ones, ou os primogênitos, sacou? Então eles seriam um grupo que está acima dos Titãs e acima dos Eternos, sacou? Deu pra entender? Eles estão acima. Eles criaram e deram ordem ao universo. Então você tem os primogênitos, lá em cima, controlando tudo, você tem os primogênitos, abaixo dele você tem da morte, nós temos os Eternos, da ordem nós temos o Titã, da desordem nós temos os demônios, da luz nós temos os Narus, do caos nós temos os Voidlords, e da vida nós temos quem nós sabemos. Então você tem 6 forças, que os Eternos são os representantes da força chamada Morte. Os Titãs são os representantes da força chamada Ordem. Os demônios são os representantes da força Desordem. Deu para entender? Mas eles estão abaixo dos primogênitos. Ok? Sacou? Então é isso. Agora, como a Blizzard, ela sempre, ela nunca é direta na história, ela é sempre subjetiva, ela sempre quer colocar um cliffhanger. Eu vi um vídeo hoje do Acolon, sensacional sobre isso, que a Blizzard ela não consegue escrever, ela não consegue completar uma história. Toda a frase dela, todo patch dela tem que ter um cliffhanger. Que não é assim que se conta uma história, mas tudo bem. Como ela sempre deixa as coisas vagas, a gente não tem certeza de nada, sacou? Mas pelas informações que nós temos hoje, é assim que funciona. Então os primogênitos não são titãs, tá bom?